Oi galera, sou Luciane Garrido, professora do curso preparatório PASSEI e assim, como eu prometi, a gente vai falar hoje sobre a terceira fase do governo de Vargas, que é a ditadura do Estado Novo. Vamos lá! Assim como a gente tinha combinado, essa videoaula a gente vai falar da terceira fase do governo Vargas, que é também conhecido como ditadura do Estado Novo e vai de 1937 a 1945. Eu tenho certeza que geralmente no imaginário popular, quando a gente fala de uma ditadura no Brasil, a gente logo se remete à ditadura militar, que é tema de um outro momento, que durou de 1964 a 1985. Entretanto, durante o governo republicano, nós tivemos uma outra ditadura, que é o tema da nossa aula hoje, que foi a ditadura do governo Vargas, também conhecida como Estado Novo. Pois bem, a gente comentou na aula anterior que Vargas, após a intentona comunista, relembrando que a intentona comunista foi uma tentativa de dar um golpe comunista no Brasil em 35. Foi uma tentativa que não foi bem sucedida e que por esse motivo legitimou que Vargas colocasse o Partido Comunista na ilegalidade, prendesse o seu principal opositor, que era Luiz Carlos Prestes. Comentamos também que a Olga Benário foi deportada para a Alemanha nazista, lembrando que ela era judia e por isso foi morta num campo de concentração. Mas por que eu estou falando isso? Eu quero que você lembre que quando falamos da intentona comunista, a gente disse que Vargas agora tinha um motivo para impedir que novas eleições acontecessem. O governo constitucional então termina com um golpe de Vargas dizendo o seguinte: tá bem tenso o clima. Tá ameaçador. Vai que numa próxima eleição comunistas começam a governar o Brasil ou tem grandes cargos. Vamos colocar então esse partido na ilegalidade. Vou dar um golpe. Óbvio que ele não falou vou dar um golpe. É óbvio, velho! Mas ele basicamente vai falar que a Constituição de 1934 era, vamos dizer, muito democrática para a época, rasga aquela Constituição. Você é louco, cachoeira! E ele outorga uma nova Constituição, que é a Constituição de 1937. Rapidinho, eu queria falar com vocês sobre a palavra outorgar. Quando uma Constituição ela é feita, e ela é feita pelo Legislativo, com votação, com trabalho dos deputados em conjunto, ela é promulgada. Entretanto, a Constituição de 37, ela já se mostra autoritária desde o seu início. Ela foi uma Constituição outorgada. O que significa isso? Ela foi uma Constituição imposta. Pois bem, como principais características dessa Constituição, a gente vai ter a supressão de todos os partidos políticos. Logo, nessa época, nenhum partido político poderia atuar no Brasil. Além disso, a gente sabe que existem três poderes, certo? Executivo, legislativo, judiciário. Como vocês também bem sabem, Vargas era o poder executivo. Segundo essa Constituição, ele vai suprimir o legislativo e o judiciário, dando muito mais poder ao poder executivo. Quando a gente olha, e essa é uma dica para vocês estudarem, não só agora, mas também outros momentos, toda vez que eu olho um governo autoritário, toda vez que eu olho uma ditadura, a gente sempre vai ver que o poder executivo fica acima do legislativo e acima do judiciário, beleza? Pois bem, voltando. Como eu estava dizendo, Vargas então, mostrando o seu lado autoritário, ele coloca nessa Constituição que o poder executivo estará acima do legislativo e judiciário. Não satisfeito, ele fecha o Congresso Nacional e governa por decretos-leis. Aí você deve estar pensando, ué, ele não fez isso no governo provisório? Fez. Mais uma vez a gente vai ter Vargas atuando de uma maneira não democrática. Outra coisa que a gente vai ver também, essa Constituição, se você olha talvez com mais calma algumas características dela, você vai ver que ela tem muitas características parecidas com a Carta del Lavoro de Mussolini. Muita gente acusa Vargas de ser fascista e a gente de fato pode ver algumas características que se assemelhem aos fascismos que estão acontecendo na Europa nessa mesma época. Não vamos colocar a culpa só para Vargas, mas muitos políticos que faziam parte do governo Vargas simpatizavam com algumas ideias dos fascismos. Mas isso aí é tema para outra aula, só queria colocar esse ponto para a gente poder fazer essa comparação. Voltando então, a gente acabou vendo várias medidas autoritárias. Vargas retira também do campo militar todos aqueles militares que tinham alguma oposição ou alguma divergência a ele. Ele coloca militares que estariam da sua confiança. A gente vai ver que durante uma ditadura, isso é uma coisa também legal para vocês pensarem, também não só o governo Vargas, mas outras ditaduras. Ditaduras costumam se ter como base 3 pontos: censura, propaganda e crescimento econômico. A gente vai ver que no campo da censura e da propaganda, durante o Estado Novo também foi criado o DIP,
O que era o DIP? Departamento de Imprensa e Propaganda. Mas repara que no nome ele só fala de propaganda. Obviamente não ia ter um órgão falando iremos fazer censura. Mas o DIP fazia censura. E a gente vai ver que nessa época a imagem de Vargas como o pai dos pobres, imagem essa que até hoje está no imaginário popular. Talvez se você conversar com uma avó, bisavó ou alguém que viveu aquela época, criou-se essa imagem muito forte no povo brasileiro que Vargas era o pai dos pobres, que Vargas foi o primeiro presidente que se importou com a população. E grande parte, dessa imagem construída, ela se deu a partir do DIP. O DIP, ele fazia em dias de trabalho, em São Januário, os trabalhadores iam para lá e exaltavam a personalidade de Vargas. Preste atenção, exaltação e culto à personalidade do líder também é uma característica dos regimes totalitários. Isso aí a gente tem que fazer o ponto de contato também. Mas voltando, o DIP então, ele atuava muito nessa imagem de construir o pai dos pobres, que era o presidente Getúlio Vargas. Mas além disso, também falei que ele fazia censura. Todos os meios de comunicação. Quando eu digo todos, eu não estou falando só do rádio, do jornal, também estou falando de teatros, de musicais. Todo e qualquer tipo de manifestação artística, meio de comunicação, ele sofria censura. Tem um caso muito famoso de uma letra de um samba que criticava o cara que ia trabalhar todo dia. Quando essa música passa pelo DIP, a gente vai ver que eles modificam. E a música que era uma crítica começa a ser uma propaganda desse governo. Então, lembra que eu estava comentando? Toda ditadura, ela se baseia em censura, propaganda e crescimento econômico. A gente vê que das três, o DIP era responsável pelos 2 pontos que a gente acabou de comentar. Pois bem, essa imagem de pai dos pobres é uma coisa que geralmente as provas de vestibular gostam muito de tocar nesse assunto, porque é um ponto muito importante. E a gente tem que comentar, e nas outras videoaulas eu já falei com vocês, que a Hora do Brasil, aquilo que a gente ouve, que hoje em dia é a Voz do Brasil, a gente ouve 7 horas da noite, fica com raiva, quer mudar a estação e tudo mais, já tem todas as estações tocando, passando a mesma coisa. A gente vai ver que isso foi também uma criação do governo Vargas, como eu já comentei em outras aulas com vocês. A Hora do Brasil, naquela época, ela era muito importante para ajudar a criar essa imagem de Vargas, porque todo dia eu tinha o presidente entrando pelo rádio, na casa do trabalhador, na dona de casa, para dar satisfação do que estava acontecendo no Brasil. Quem não queria um presidente desse? Leis trabalhistas, se importava com o povo, estava cuidando da população e dando satisfação. Então, durante o Estado Novo, foi muito forte essa imagem do presidente que se preocupa e que cuida do trabalhador pobre. Beleza? Tem um outro ponto que eu queria comentar com vocês, que eu já vi cobrando em questão de vestibular e eu acho necessário a gente tocar. Nesse período, por mais que a propaganda se fizesse muito forte, como eu acabei de comentar, as medidas elas eram extremamente autoritárias. Tem uma imagem muito famosa que é Vargas mandando queimar as bandeiras estaduais. O que isso está querendo dizer? Se você bem lembrar da Primeira República e até mesmo se você voltar no Brasil Império, vocês devem ter noção que em diversos momentos havia-se uma grande discussão no cenário nacional. Que discussão era essa? Daquela galera que queria mais autonomia e liberdade para os governos estaduais e os outros que eram chamados de centralistas, que falavam de um governo federal que deveria ser forte, atuante. Como a gente deve ter percebido nas nossas aulas, Vargas, ele era adepto de um governo central forte. No Estado Novo, ele coloca isso nitidamente. Não só pondo o executivo acima do legislativo e do judiciário, como também num ato extremamente simbólico, Vargas manda queimar todas as bandeiras estaduais. O que ele está querendo dizer? Quem manda aqui é o presidente, é o poder central e esse poder sou eu. Beleza? E nessa segunda parte da nossa aula, eu vou falar de um momento que com certeza vocês já ouviram falar várias vezes. Durante o governo do Estado Novo, a gente vai ver que no plano internacional inicia a Segunda Guerra Mundial. De início, o Brasil fica neutro.
como eu coloquei aqui no quadro. A gente olha, algumas características do governo brasileiro davam a entender no plano internacional que se fosse necessário o Brasil escolher um lado, ele provavelmente escolheria o lado do eixo. Aí se você está pensando aí, meu Deus, quem é o eixo? O eixo seria Itália, Alemanha e Japão. Por que será que Vargas, no plano internacional, muita gente acreditava que ele escolheria esse lado? Justamente pelas características do governo que a gente acabou de falar. Era um governo autoritário, era um governo que não deixava as liberdades individuais acontecerem, era um governo cujo o executivo estava acima dos outros, havia personalidade de líder, o governo intervia no campo social, econômico, político, era um governo forte, total. Então muita gente analisava, por mais que o Brasil se mantivesse neutro inicialmente, possivelmente pelas suas características internas, ele entraria ao lado do eixo. Entretanto, havia um país muito interessado no governo brasileiro nessa época. Vocês devem ter visto, talvez no campo da literatura, ou até mesmo na história, uma coisa chamada política da boa vizinhança. Boa noite, vizinhança. Os Estados Unidos tinham interesse, obviamente, num domínio econômico, num domínio político dos países da América do Sul e da América Central, e ele buscava fazer isso, às vezes, não só com acordos econômicos, mas também com uma aproximação cultural. Já deve ter ouvido falar no Zé Carioca, na Carmen Miranda. Pois bem, o interesse dos Estados Unidos ia além quando olhava para o Brasil. Ele via o Nordeste como uma possível base estratégica militar estadunidense. Como assim? O Nordeste poderia fazer com que mais facilmente esses militares fossem para a África e talvez subirem ali pelo norte da África para a Europa. Então eles viam que o Nordeste brasileiro poderia ser uma base estratégica para o governo norte-americano. E talvez, se o Brasil entrasse ao lado do eixo, seria um problema. A gente começa a ver algumas negociações entre Roosevelt e Vargas. Inclusive, quando você olha no campo pessoal, o filho de Vargas, o Getulinho, ele tinha um problema de paralisia. Inclusive, lá na cidade de Niterói, tem um hospital no final da Alameda que se chama Getulinho e que cuidava, era especialista no trato da paralisia infantil. E o Roosevelt, ele tinha problema de andar, vocês já viram imagens dele, cadeira de rodas e tudo mais, que era o mesmo problema do filho de Vargas. Isso acabou trazendo, a gente sabe que pessoas são muito além de relações políticas e econômicas, no lado pessoal, isso acabou trazendo até uma certa aproximação entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil. E a gente vai ver que, como eu comentei, os Estados Unidos estava tenso, louco para que o Brasil saísse da neutralidade e entrasse ao lado dos aliados. A gente vai ver que nessa época também, como eu já comentei em outras videoaulas, Vargas estava querendo industrializar o Brasil com capital... Velho, o Brasil inteiro tá aqui, velho, demais! Nacional, mas não só nacional, majoritariamente nacional. Por que eu tô falando isso? Calma, que vai fazer sentido. E a gente vai ver também que nessa época Vargas pensava o seguinte: para industrializar o Brasil, não adianta eu começar com indústrias de bens de consumo, eu tenho que iniciar com indústrias de base. O foco de Vargas nessa época era fazer uma siderúrgica nacional. E quem é que vai começar a tentar ajudar com empréstimos, com capital privado, para investir nessa siderúrgica? Os Estados Unidos. Então a gente vai ver que rolava o interesse dos Estados Unidos para que o Brasil entrasse ao lado dos aliados, rolava o interesse de Vargas de ter capital para construir a siderúrgica nacional, e a gente vai ver que esse ponto converge, esses interesses convergem, porque vai acontecer na costa brasileira um ataque. Nós vamos ver 18 navios brasileiros sendo afundados, mais de 600 pessoas sendo mortas, e atribuiu-se a culpa ao regime nazista. Cá entre nós, tem muita gente que questiona muito essa versão oficial. Hitler estava tendo, inimigos de todos os lados para vir até a costa brasileira e colocar um grande país contra ele. Mas a história oficial é essa. Navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães nazistas. Dessa maneira, em 21 de agosto de 1942, o Brasil, que se antes era neutro e muita gente apostava que ele entraria ao lado do eixo, pelo contrário, ele declara guerra ao eixo e fica ao lado dos aliados. O Brasil, então, entra no meio do Estado Novo na Segunda Guerra Mundial. Você tá falando sério? Ih, rapaz... Se na Primeira Guerra Mundial a atuação do Brasil foi muito modesta,
Na Segunda Guerra Mundial, não. Já devem ter ouvido falar na FEB, Força Expedicionária Brasileira. E também já devem ter visto que o símbolo deles é aquela cobra fumando. Muita gente, quando o exército brasileiro foi para as campanhas na Itália, na Segunda Guerra Mundial, desacreditavam do exército. E eles diriam que eles iriam conseguir e que a cobra ia fumar. De fato, nós vamos ver grandes vitórias brasileiras na Itália. A cobra fumou e até hoje a gente vê que o símbolo da FEB é a cobrinha fumando, beleza? Mas voltando então, por que isso, a Segunda Guerra não é o foco da nossa aula? Mas por que a Segunda Guerra, ela influencia diretamente no governo Vargas? Porque aqui, internamente, muita gente pensou, caramba, Vargas está lutando ao lado da liberdade, do liberalismo estadunidense, está lutando contra o nazismo da Alemanha e o fascismo da Itália, mas internamente, o seu governo parece muito com aqueles caras que ele está lutando. Ele está lutando a favor de uma democracia, ele está lutando contra regimes totalitários, mas internamente ele vive uma ditadura. Então a oposição a Vargas começa a pipocar aqui no Brasil pra caraca. Que governante é esse que está lutando contra uma coisa externamente e internamente vive uma coisa muito parecida. A oposição a Vargas começa a crescer, crescer, crescer. Rola inclusive o chamado Manifesto dos Mineiros, que era uma galera escrevendo todos os problemas que eles tinham com o governo Vargas. A falta de liberdade, a censura muito esquematizada. Vargas pensa o seguinte, ferrou. Preciso fazer alguma parada para essa galera sair de cima de mim. Ele vai fazer o que a gente chama de redemocratização. Ele começa a tomar algumas medidas tentando acalmar a galera. Quer um exemplo? Se antes no Estado Novo todos os partidos nacionais foram suprimidos, ele vai permitir o pluripartidarismo. Pela palavra, pluripartidarismo pode agora ter diversos partidos políticos no Brasil. O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. Vote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. É nessa época que nós vamos ver o Partido Comunista voltando para a legalidade. Lembra? Foi para a ilegalidade quando Prestes foi preso após a intentona comunista. O Partido Comunista, então, volta para a legalidade. O PTB é criado nessa época, o PSD é criado nessa época, a UDN é criada nessa época. Vargas tentou, com essa medida, calar um pouco a oposição. A gente vai ver que Vargas também concede anistia aos presos políticos. Anistia talvez seja uma palavra que você ouve muito e não sabe o que quer dizer. Você é burro, cara. Anistia, perdão. Então todo mundo que tinha sido preso contra Vargas, que é um exemplo, Luiz Carlos Prestes, ele libertou. Nessa época, Prestes sai depois de quase 9 anos da prisão. A gente vai ver então que com essas medidas Vargas tentou acalmar a galera. Não conseguiu muito. Ele prometeu então o seguinte, eu vou fazer eleições presidenciais, relaxa. Tá tranquilo. Nessa época, por mais que a oposição estivesse crescendo, não fica com a imagem de que Vargas estava perdendo apoio popular. Tanto não estava perdendo que setores que apoiavam Vargas fizeram um outro movimento, um movimento gigantesco chamado queremismo. Pela palavra você pode perceber o que deve ser. Queremismo, existiam várias placas, cartazes dizendo, queremos Vargas. Ele foi o melhor presidente que a gente já teve. Vamos parar com isso. Tem problemas? Até tem, mas é o mal necessário. Olha quanto o Brasil cresceu, olha quantos trabalhadores conseguiram os direitos. O movimento queremista foi tão grande, tão forte, que a oposição começou a pensar, Vargas já governou de maneira ditatorial demais. A probabilidade dele dar um novo golpe de Estado e voltar com mais força é muito grande. Setores militares chegam em Vargas e falam o seguinte, qual é, Vargas? Mete o pé agora, acabou teu tempo, é melhor você sair por bem, senão a gente te tira por mal. Vargas, que não era bobo nem nada, ele sai da presidência da República em 45, rolam eleições, o cara vira senador. E eleições presidenciais, a gente vai ver que um cara da UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes, pela mídia, parecia que ia ser o próximo presidente eleito. Vargas apoia o seu ex-ministro da guerra, general Dutra. Dutra não tinha a menor expressão política, quando você olha ele falando, não tinha grandes trajetórias na política também, mas pelo apoio de Vargas, Dutra é eleito e após 45 ele entra como próximo presidente após Getúlio Vargas. Só queria dizer uma coisinha para vocês. Quando Vargas, então, sai em 45, ele é eleito com grande expressão popular senador. Nas próximas eleições, já dando um spoiler para vocês, em 51, o cara volta de novo, mas dessa vez eleito por voto popular como presidente do Brasil.
Então, gente, essa foi nossa aula final de Era Vargas. Lembrando, para quem está vendo só essa, nós temos 3 aulas falando dos 3 períodos da Era Vargas. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, sigam o curso preparatório Passeio nas redes sociais. E é isso. Obrigada.